O que fazer quando você come num restaurante e a comida não faz bem? E quando compra e consome um produto que estava fora do prazo de validade? Como saber se os alimentos guardados em casa já viraram lixo? As histórias de quem não tomou cuidado e foi parar na emergência depois de comer comida estragada. O Jornal da Record ouviu especialistas e mostra os perigos que rondam um simples prato de comida. Pepino em conserva no domingo à noite. Foi o responsável por 5 dias de cama na vida de Andréia. A primeira semana foi a pior. Muitas dores abdominais, um desconforto gástrico horrível, horrível. Sem contar os vômitos, o mal-estar todo, febre, perdi dia de trabalho. Ela passou por 2 médicos antes de descobrir que se tratava de uma intoxicação alimentar. No hospital, pronto atendimento, me disseram que era virose. Passaram um remedinho para os vômitos, um sorinho e casa. Acontece que não melhorei de jeito nenhum. Passei a semana procurando um gastro, fiz endoscopia, ultrassonografia, pedra na vesícula. Só que os exames comprovaram que não era, exames de sangue, depois tudo, e ficou constatado que foi uma intoxicação alimentar. Todos os anos, milhões de brasileiros sofrem com intoxicação alimentar. São tantos casos que este advogado se especializou em processar os responsáveis. Restaurantes, supermercados, fábricas de alimentos. É um dano moral porque é um desrespeito ao consumidor que tem que ser reparado. E o judiciário tem agido muito firmemente nesses casos. Para buscar reparação na justiça, o consumidor deve guardar a nota fiscal, atestados, receitas médicas e fazer boletim de ocorrência por crime contra o consumidor. É uma forma de penalizar as empresas que trabalham dando uma prestação de serviço inadequada ao consumidor. A indenização pode chegar a R$30 mil, dependendo da gravidade e dos dias de trabalho perdidos pela vítima. Indústrias de alimento também podem ser levadas ao banco dos réus, em casos de intoxicação. Antes de colocar um alimento no mercado, as indústrias fazem testes rigorosos para determinar o prazo de validade. O prazo garante a qualidade do produto, desde que mantido nas condições indicadas. O maior medo das grandes indústrias é ver um alimento com o nome da empresa envolvido em casos de intoxicação. Para o consumidor, o prazo de validade significa uma defesa. Alimento dentro do prazo está bom, alimento fora do prazo está ruim, quer dizer, ele não deve consumir. E as vigilâncias sanitárias, o governo, através dos órgãos sanitários, vão fiscalizar justamente isso, se as empresas estão cumprindo os prazos de validade. Os rótulos estão cheios de recomendações, mas qualquer descuido no transporte, na conservação ou na manipulação pode ser fatal. Alimentos de origem animal são os mais perigosos. Deixados em temperatura ambiente, as bactérias começam a se multiplicar após 3 horas. E elas são extremamente rápidas. A cada 15 minutos, uma bactéria se transforma em 2 e assim por diante. 6 horas depois, já são milhares. Imagine o que acontece com um alimento contaminado por falta de higiene. Uma mão suja carrega mais de 1 milhão de bactérias. Uma faca molhada que cai no chão, 5 milhões. Com uma câmera oculta, gravamos esta cena num supermercado. Sem proteção nas mãos, a cliente pega a salsicha exposta no refrigerador. Agora observe este homem que carrega a carne. Ele não usa boné e encosta a peça no cabelo. E o pior, a carne é arrastada no piso onde os carregadores circulam com calçados sujos. O professor Enio é especialista em higiene de alimentos e vai dar algumas dicas para nós sobre a conservação. Professor, eu queria começar perguntando uma coisa. Por que o fungo nesse tipo de queijo aqui é permitido e neste outro tipo aqui ele faz mal? Por quê? Você não gosta de uma cerveja? Você tem aí micro-organismos que são bons.
Ah, é? Agora, quando você tem alguns deles semelhantes que vão para um alimento e causam toxinas, eles seriam ruins. Um bom exemplo está aqui, ó. Esse aqui é um queijo gorgonzola, também Roquefort. É um penicílio que está aqui e é desejável, e está alterando esse queijo. Mas você come, é gostoso e não vai causar mal. Agora, um fungo semelhante está no parmesão. Isso não é desejado. Então, esse fungo não é considerado um fungo comestível. Então, ele pode aqui estar presente produzindo uma toxina chamada micotoxina. E você pode ter um problema sério de saúde. Agora, uma coisa que as pessoas fazem em casa, né, professor? Pegou o pão lá, ela vê que está com um pedacinho embolorado, ela pega e come a outra parte que está boa. Isso... Eu não aconselharia, porque se o fungo já está assim na superfície, pode ser que o pão é mais aerado do que um queijo. Pode ser que lá dentro ainda possa ter fungo. Aqui... também vale o sensorial. Ele está sem uma mancha, não está alterado viscoso, não tem cheiro alterado. Provavelmente esse presunto não tem problema. Só que é o seguinte, você tem que olhar a prazo. Sim, mas aqui ele está um pouco a cor alterada, não tá? Isso aqui é oxidação. Não isso pode comer com a borda assim? Então, depende. Isso aqui pode ser feito de geladeira. Além da sensorial que você está olhando, cor, odor, aspecto, textura, mancha, tem que ver o prazo de validade que o fornecedor deu. Se passou do prazo, mesmo tudo perfeito, você não deve comer. Comer é sem dúvida uma necessidade que envolve risco. Adilson que o diga. Ele já teve intoxicação com carne de peixe e mortadela, mas a pior foi com uma fruta aparentemente inofensiva. Foi com uma banana nanica, que ela deveria estar pouco passada, e eu comi por volta de umas 3h30 para 4 horas da tarde, e eu acho que estava com o meu estômago vazio, e essa última vez eu fiquei internado um dia. Hospital, soro e antibióticos. Até hoje, Adilson não sabe o que tinha naquela banana. Uma banana. A banana, neste caso, pela experiência que nós temos, é uma deterioração de bactérias ambientais. Existe o perigo de ter uma toxina? Claro que existe. Deixa eu dar um exemplo. Olha só um fio que ficou na geladeira. Olha o bolor se formando ali. Esse está totalmente inadequado. Vamos ver como é que ele está dentro disso aqui, quer ver? O bolor penetrou. A toxina se difunde porque tem muita água livre, é muito úmido. Não, isso já é lixo. Na reportagem de amanhã, os prazeres e os riscos da carne vermelha. E o frango, é um alimento saudável? Metade funciona sem licença.